Eu me chamo Mário e sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina. A gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia da tuberculose. Bom, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, é prevenível, é curável, né? O mais comum é acometer o pulmão. A transmissão é de pessoa a pessoa por via aérea, principalmente ao tossir. Uma pessoa bacilífera pode transmitir ao longo de um ano para outras 10 a 15 pessoas, se não for tratada. Mas, por outro lado, o bacilo é sensível à luz solar e a circulação de ar facilita a dispersão das partículas infectantes. Então, ventilar os ambientes e luz natural direta diminui bastante o risco de transmissão. O principal sintoma é a tosse por 3 ou mais semanas, né, o que se chama de sintomático respiratório. Embora aqueles grupos da população com maior risco de tuberculose, como população em situação de rua, ou população privada de liberdade, a gente não deve esperar 3 semanas para desconfiar de tuberculose. A infecção pelo Mycobacterium tuberculose é muito comum, cerca de 1/4 da população mundial já teve a infecção, mas ao longo da vida, o risco de desenvolver a doença é em torno de 5 a 10% entre os infectados. Em geral, os infectados desenvolvem a doença em razão de queda da imunidade, ou por AIDS, alcoolismo, tabagismo, desnutrição ou diabetes. E as pessoas em situação de rua, privadas de liberdade e indígenas têm um risco maior de desenvolver a doença. Bom, os indicadores epidemiológicos que a gente vai estar mostrando, eles são oriundos do projeto Global Burden of Disease, ou Carga Global de Doenças, que faz estimativas comparáveis de indicadores de morbidade e de mortalidade para todas as doenças e fatores de risco para todos os países. Então, com isso, a gente pode comparar diretamente as taxas de incidência de mortalidade e de idade do Brasil, de Minas Gerais, ou globais, ou qualquer outro país, porque são taxas padronizadas por idade. O seu principal indicador, né, que são os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, mede a perda de saúde decorrente dos anos vividos com incapacidade e morte prematura somados. Então, é um bom indicador de morbimortalidade, de carga global da doença. E os dados que a gente vai mostrar, a gente baixou da página do GBD na internet. Então, a gente pode ver aqui, são indicadores inicialmente de incidência, de 1990 até 2019, são taxas de incidência por 100 mil habitantes, padronizadas por idade. A gente tem aqui as taxas femininas, que são um pouco mais baixas, e masculinas à direita, um pouco mais altas. Global, né, a taxa mundial em vermelho, a do Brasil em verde, de Minas Gerais em azul. Então, a gente percebe que Minas Gerais tem taxas de incidência um pouco abaixo da média do Brasil, e o Brasil tem taxas bem menores do que a média mundial. Mas as taxas estão todas decrescendo, né? Aqui a gente pode ver a variação anual percentual da incidência, dessas taxas de incidência. E a gente pode ver que Minas Gerais, que tem as menores taxas em comparação com o Brasil e com o global, também está tendo um declínio percentual anual mais acentuado, né? Em torno de 0,5% a 0,6% ao ano. Mas as taxas global e do Brasil também estão caindo. As taxas de mortalidade são semelhantes, a gente vê que as taxas masculinas são bem maiores do que as femininas, e a taxa global é bem maior do que a do Brasil e de Minas Gerais. Minas Gerais um pouco abaixo da média do Brasil. E as taxas também estão diminuindo nesse período, e a gente percebe aqui que as taxas de Minas Gerais e do Brasil
estão reduzindo a um ritmo anual aproximadamente semelhante, em torno aí de 0,7% ao ano de queda, e as taxas mundiais estão caindo num ritmo um pouco menor. E aqui a taxa de idades, né, a gente vê que também a taxa masculina é bem maior do que a feminina, mas as taxas estão caindo, e novamente Minas Gerais um pouco abaixo do Brasil, e a queda percentual anual de Minas Gerais do Brasil é semelhante, um pouco mais acelerada do que a do mundo. Bom, esse é o último artigo que o GBD publicou sobre carga global mundial da tuberculose. Esse artigo foi de 2018, né? E os principais destaques aqui é que eles falam que, embora a infecção por HIV e a TB resistente a drogas sejam desafios importantes, mais de 3/4 dos casos de TB em 2016 ocorreram em HIV negativos e sem resistência às drogas de primeira linha. Ou seja, então, com o tratamento padrão, é possível curar mais de 3/4 dos casos. Se continuarem as tendências atuais, que a gente viu que são tendências de queda, poucos países vão alcançar a meta de acabar com a epidemia de tuberculose até 2030. Apesar de estar caindo, está num ritmo insuficiente para o controle da epidemia. E a incidência foi maior em homens adultos jovens e a mortalidade em homens de meia idade. A gente pode ver nesse grande mapa que o Brasil tem uma taxa de incidência intermediária, né, está ali em azul claro, os países da África e do sudoeste da Ásia estão em vermelho, são as maiores taxas de incidência, e tem alguns outros países em azul mais escuro que têm taxas de incidência mais baixa, na América do Norte, na Europa Ocidental, na Austrália. Bom, aqui a gente tem a incidência em cima e a mortalidade embaixo. Azul são os homens e vermelho as mulheres. A gente vê que as taxas de incidência de mortalidade no mundo são maiores para os homens do que para as mulheres, e a gente percebe aqui que é nessa faixa etária de 20 a 40 anos onde está a maior incidência, e aqui em torno de 45 a 55, 60 anos a maior mortalidade. Bom, esse artigo aqui, de 2020, é o último que traz dados do GBD Brasil sobre a tuberculose. E o principal destaque que ele traz são os fatores associados à carga global da tuberculose aqui no Brasil. E o principal é o alcoolismo, é o uso de álcool, a gente pode ver nessa figura aqui, né? Depois o tabagismo e depois o diabetes mellitus. Outros destaques também é que a incidência vem reduzindo, a carga global de tuberculose vem reduzindo entre 1990 e 2017, como a gente viu naqueles gráficos, e os estados com maior carga global em 2017 foram Rio de Janeiro, Pernambuco e Amazonas. E a maior carga foi identificada em homens adultos de meia idade e também em crianças menores de 1 ano. A gente pode ver aqui nos mapas, né, quais são os estados com maior incidência em 1990, à esquerda, 2017, à direita. São os mesmos estados, agora com incidências bem menores, porque à esquerda a gente vê que a incidência está variando de 128 a 706, e à direita está variando apenas de 32 até 244. Mas são estados do Norte, Nordeste e o Rio de Janeiro que têm a maior incidência. Bom, e por fim, um artigo que eu achei muito interessante, que mostra o quanto que é importante a ação intersetorial, né? Porque a maioria das doenças tem uma determinação social muito marcante. Então, esse estudo estimou que, ao eliminar a pobreza extrema e ampliar a cobertura da proteção social no mundo, se alcançaria uma redução da incidência global da tuberculose
de quase 85%, permitindo, portanto, alcançar a meta da Agenda 2030. Né? Então, a gente vê o quanto que a tuberculose doença está relacionada com a pobreza extrema, né? E o quanto que a atuação sobre a pobreza permitiria um controle da tuberculose também. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês.